2. Agora esta chamada está sendo gravada. Agora essa chamada está sendo gravada. Bom, vamos lá. Capítulo 2. E é um capítulo bem desafiante de preparar uma aula, né? Porque é um capítulo bem extenso. 15 versículos aí. Então, espero que vocês tenham lido. Com certeza leram, né? Dá pra ver a reação de vocês. Fico muito orgulhoso de vocês, viu? Vamos lá. Antes da gente começar, no capítulo 1 nós vimos coisas muito importantes. Porém, eu gostaria de destacar o que nós vimos lá nos versículos de 3 ao 5, que é o contexto teológico do livro, por bem dizer assim. Onde nós vimos que o contexto do livro é qual mesmo? Coração puro, uma boa consciência e de uma fé sincera. Bem resumidamente é isso. Bem resumidamente é isso. Vou dar um 5 porque foi o resumo do resumo do resumo. Vamos lá. Nós vimos que a verdadeira doutrina, ela procede, é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. E esse proceder deve ocorrer em piedade, que tem a ver com reverência a Deus. E isso tendo em mente que vivemos uma vida digna de nossa filiação divina. Ok? Alguém quer acrescentar alguma coisa no contexto? E que estamos a serviço de Deus na fé. Perfeito. Muito obrigado, Gui. No Na capítulo... verdade, o serviço de Deus na fé tem a ver com um amor, um coração puro, uma boa consciência e uma fé sincera, uma fé sem hipocrisia. Sim. Não há um sem o outro. Bom, no capítulo 1 nós vimos diversas exortações referente aos falsos mestres e vimos conselhos bem parecidos com o que nós vimos lá na epístola de Tito. E nós refletimos sobre como isso mostra que a palavra de Deus é toda harmônica. Só um instante. Foi dar bronca no Davi. Cara, esse pessoal que tem nome de Davi é muito estranho, né, cara? Concordo. Não era pra concordar. Estou de volta. Sim, fui dar bronca, mas também vieram perguntar sobre comida. E... comida, né, guys? Prioridades. Exato. Assim como nós vimos sobre as exortações quanto aos falsos mestres, nós também vimos sobre o compromisso de Jesus com a humanidade. E qual compromisso é esse? É o compromisso de Cristo conosco, isso? Essa é a Isso. pergunta. Uhum. É perdoar nossos pecados. Mas não é o que eu queria ouvir. Mas sim, Sim, basicamente, essa ideia. nós vimos que esse compromisso é que ele veio para salvar todos os pecadores. Até mesmo o pior de todos eles, como Paulo se autodenominava. Ou seja, qualquer pecador tem sim perdão. Por mais pior que ele seja. Vamos seguir então para o capítulo 2, onde nós veremos mais algumas exortações de Paulo para Timóteo e para diversos grupos dentro da igreja também. Eu vou pedir que alguém leia os versículos 1 e 2 para a gente iniciar, por favor. Posso ler? Você quer ler, Carol? Vamos lá. Versículo 1 e 2. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Lê a primeira palavra ali. Antes de tudo, recomendo que façam súplicas. Admoesto-te. Continua. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que façam deprecações, que é Caraca. deprecações. Esse aí é português mais do que arcaico, assim, né? Quando Pedro Álvares Cabral, ele leu a Bíblia nessa versão, provavelmente. Na minha versão aqui diz sobre súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Nós começamos com Paulo aqui no versículo 1, exortando Timóteo para que ele sempre estivesse nessas constantes súplicas, orações e intercessões e nessas ações de graças em favor de todos os homens. Vamos falar um pouquinho sobre esses pontos, sobre essas súplicas, essas orações, intercessões e essas ações de graças. E vamos associar mais ou menos ao contexto
para a gente entender melhor o que Paulo queria dizer para Timóteo nesse texto. Porque a gente pode ler e entender uma coisa, mas o que Paulo realmente queria dizer? É importante a gente se ater a isso, para a gente não sair falando asneira. Começando pelas súplicas, a gente vê que Timóteo estava em Éfeso, atuando como evangelista. Ele estava no serviço de Deus na fé, lá em Éfeso. E ele estava visando o crescimento da igreja de Éfeso na piedade, para que eles retornassem à verdadeira doutrina e reconhecessem que ela parte, de fato, de um amor que provém de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Timóteo deveria estar constantemente suplicando a Deus para que essas características pudessem ser desenvolvidas e vistas nos homens em Éfeso, para que assim eles pudessem ter uma vida digna da filiação divina deles. Ok? Timóteo também deveria praticar a súplica, porque dessa maneira ele estaria se aperfeiçoando e demonstrando cada vez mais sua filiação divina, bem como o seu coração puro, a sua boa consciência e sua fé sincera. Ele estaria sendo reverente a Deus e entregando a ele suas preocupações para com os homens da igreja, e os outros problemas que pudessem surgir. Da mesma maneira, só um momento, estou sendo gankado de novo. Alguém quer fazer algum comentário sobre essas súplicas? É a deixa. Faça enquanto eu volto. Eu ia falar, pra eu falar? Vai, pode falar. Marcha. Súplicas tem muito a ver com orações no sentido de pedir alguma coisa, né? Então, tendo em vista o contexto, eu imagino que o pedido que viria de uma pessoa que está a serviço de Deus na fé é um pedido que promove esse serviço, né? Justamente um coração puro, um coração puro, uma boa consciência e uma fé sem hipocrisia. Então, por exemplo, a súplica de alguém que está a serviço de Deus na fé não vai ser, Senhor, me dá um carro novo, me faz eu passar naquela prova da faculdade, né? Eu penso que não vai ser bem por aí. Quem está a serviço de Deus na fé não faz esse tipo de pedido. Não é errado fazer, se quiser fazer, faz, mas entende que isso não é o mais importante. Porque quem está a serviço de Deus na fé promove esse serviço, tenta promover ele. Então, penso eu que ele vai pedir coisas referentes ao serviço de Deus na fé e não perder tempo com coisas que geram discussões e tudo mais, que é o que fala no começo da carta. Perfeito. Da carne. Da carne. Obrigado, Gui, pelo comentário. Da mesma maneira que ele deveria suplicar por esses homens, ele deveria orar por eles também. E por si mesmo. Não só para que eles tivessem as características que nós vemos no contexto, mas que eles também pudessem evoluir nessas características e pudessem incentivar outros homens a fazerem o mesmo, visando não só o crescimento quantitativo da igreja, mas principalmente o qualitativo. Para que todos os homens tivessem uma fé forte, era necessário que Timóteo estivesse em constante oração, em constante conversa com o Pai. Alguém quer fazer um comentário? Pode falar, Davi. Do mesmo modo que Timóteo devia ter esse contato, essa intimidade com o Pai, nós devemos ter isso também no nosso dia a dia. Então, momentos de oração, esses momentos onde temos meio que uma conversa, uma oração especificamente com Cristo sozinho, sem nenhuma interferência, e é muito importante também no seu crescimento espiritual, porque você cria intimidade com Deus. Então, você não faz somente isso com pessoas, mas sim é você e Deus. Então, eu acho que isso ajuda bastante. Perfeito, muito obrigado, Davi. Pode falar, Madu. Daniel, só um adendo que eu achei legal. Essa palavra súplica, né? Ela, para mim, ela remete muito a necessidade do tipo mais urgente, sabe? Já conversamos um pouco sobre isso aqui em Bauru. E assim, como ele tá fazendo, ele tá pedindo, né, para Paulo pedindo para ele fazer essas súplicas referente a essas características, então mostrando de fato a urgência que deveriam ter, os homens deveriam ter essas características, né? Então é muito legal, como só de uma palavra a gente já consegue tirar um monte de coisa. Perfeito. E isso mostra o quanto a palavra de Deus é poderosa, ela é viva, ela é eficaz. Enfim, vamos seguir então para as intercessões. E quanto às intercessões, palavra difícil,
Paulo exorta Timóteo para que ele intercedesse pelos homens, e não só por aqueles que estavam com uma boa conduta, mas era necessário que Timóteo intercedesse também por aqueles que estavam dando ouvidos às discussões inúteis que estavam sendo promovidas dentro da igreja. Era necessário que Timóteo intercedesse por aqueles para que eles não se desviassem da fé, para que eles não tomassem algum rumo alheio à verdadeira doutrina. Ok? E por fim, nós temos as ações de graças que Timóteo deveria usar para com os homens. Mas, o que seriam essas ações de graça? Talvez uma demonstração física de gratidão das bênçãos de Deus, algo assim. É, mas não é. Pode ser em outro contexto, pode ser em outra aplicação, mas aqui em 1 Timóteo especificamente, acredito que não seja. Seria, sei lá, talvez ação de graças, né? Porque eu entendo, tá relacionado a agradecimento, mas eu acho que está mais envolvido também com as atitudes perante com esses homens, não sei, e também não somente, por exemplo, ele disse, né, deprecações, orações, intercessões, mas por todos os homens, é claro, generalizando e não deixando, eu acho que, pedindo para todas as pessoas, né, e não para pessoas específicas, então, pelo bem de todas elas e para que elas encontrassem a Cristo, não sei, agradecendo por elas e pelas bênçãos dadas sobre eles, não sei. Uhum. É, muito bom. Pode até ser. Mas, ao meu ver, quando a gente fala aqui do contexto no contexto de 1 Timóteo, a gente fala sobre essas ações de graça, nós não falamos só de ações gentis, que são tudo que vocês nomearam, seja demonstrar gratidão a Deus ou levar o evangelho às pessoas, mas falamos principalmente de ações que demonstrem a verdadeira doutrina, que demonstrem que ela procede de um amor, que procede de um coração puro, que procede de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Ou seja, Timóteo deveria demonstrar sua filiação divina através da sua piedade, ou seja, através da sua reverência a Deus e seu exemplo de vida perante todos os homens. Todas as ações que Timóteo fosse tomar, sejam caridades, exortações, correções ou até mesmo conversões, ele deveria fazer de maneira que levasse gratidão perante a Deus. As pessoas deveriam ver as ações dele e, assim como diz em Mateus 5,16, iriam glorificar ao Pai que está nos céus. Mas isso, ao meu ver, posso estar errado. Algum comentário sobre esse versículo 1? Sigamos para o versículo 2, então. Seguindo aqui no versículo 2, nós vemos que Timóteo deveria fazer o mesmo, não só para com os da Irmandade, mas para com as autoridades. Nós vimos algo parecido lá em Tito, mas você vê como é importante essa questão de reverência às autoridades, respeito às autoridades. Timóteo deveria demonstrar respeito e principalmente amor para com essas autoridades, uma vez que eram autoridades instituídas por Deus. Timóteo deveria fazer isso não só por respeito à instituição divina, mas também para que os cristãos pudessem viver uma vida tranquila e mansa, com toda a reverência a Deus e respeito. Alguém quer fazer um comentário em cima do versículo 2? Pode falar. Talvez essas ações de graças aqui, né, que ele devia fazer, também envolvia essas pessoas, né, que ele vai falar todos os homens aí, ele vai citar alguma lista depois, porque esses aqui não estavam próximos de Deus, talvez, e por Timóteo ele devia orar para as autoridades também, devia interceder por elas, né? Então, já que você não tem esse contato com Deus, eu oro por você. Né? Eu vou pedir para que Deus abençoe sua vida, eu vou pedir para que Deus abra oportunidades para esse evangelismo, para que, para que você também, assim como eu, seja serviço de Deus na fé. Né? Para que nós conhecemos o verdadeiro amor, que precisa de um coração puro, uma fé
uma boa consciência e uma fé sem hipocrisia. Né? Então, é importante lembrarmos, né, porque nós, às vezes, estamos sempre criticando autoridades, né? Então, quem sabe, ao invés de criticar, orarmos por elas, interceder por elas. Né? Ah, fez coisa boa, fez coisa ruim? Ore por eles, que isso aí nunca vai se desgastar, né? A oração sempre vai ser uma arma muito poderosa. Eu achei interessante que você comentou sobre abrir uma porta de oportunidade para evangelismo. E muitas vezes, dentro do nosso meio, nós vemos pessoas que criticam tanto os governantes, mas não pensam em, nossa, essa pessoa talvez precise de Cristo. Pensam justamente em só criticar e tratar, às vezes, como se não fosse nem gente, né? Enfim, é uma insubmissão à autoridade que foi imposta por Deus. Aí cabe cada um a interpretar de sua maneira. Pode falar, Carol. Meu pai quer falar aqui. Então, com relação a esse versículo específico, né, as autoridades até surgem dentro das congregações divisões, né, por causa de política, né? E com certeza isso não agrada a Deus, né? Certo? Porque a divisão do corpo de Cristo, né, por partidarismos assim bobos, né, que deixa as pessoas uma inimiga das outras, não é o que Deus quer, né? E a postura que eu vejo como a postura melhor a ser tomada é justamente essa, né? Que a gente olhe, tá? Independente daquilo que a gente pense, tá? Não estou dizendo que as pessoas não devam ter, né, consciência política, pensar em quem quer, não é isso, né? Mas o mais importante, né, é o quê? Orar pelas autoridades, as que já estão empossadas e as que virão a ser empossadas. E uma vez empossadas, que a aceitemos, né, no cargo que ocupam. Porque, como você falou, Daniel, né, certo? Deus está no controle, né, e ele sabe quem é quem, né? E às vezes eu vejo comentários assim, eu não aceito que a pessoa existe, outra pessoa fez aquilo, outra pessoa fez aquilo. Não, pode, né? Inclusive, para que ela possa tomar a melhor decisão no governo, certo? Inclusive também para que ela possa receber, né, como a gente vê dentro da Bíblia, né, uma pessoa que venha até ela pregar a palavra e dar a oportunidade dela também conhecer a Cristo, certo? Para se converter e aí sim ter uma vida que agrade ao Senhor. Perfeito, Ciro, muito obrigado. E a oração é uma ferramenta fortíssima, importantíssima para nós, porque ela demonstra que nós estamos querendo buscar mais contato com o Pai, seja para pedir que abra a porta de evangelismo, ou seja qualquer. Uma vez perguntaram, será pecado apoiar impeachment? Ai, cara, eu não vou responder essa aí, não. Isso aí eu vou deixar. Pecado é departamento de Deus, ele define o que é pecado ou não. Mas enfim, vamos seguir para os versículos 3 e 4. Alguém faz a leitura para a gente, por favor? Eu posso ler. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Perfeito. Muito obrigado. Bom, o que nós vimos nos versículos anteriores é bom e é aceitável diante de Deus. Como nós vemos no versículo 3, né? Porque não só demonstra a nossa filiação divina através da nossa reverência, mas também demonstra a nossa reverência para com Deus, demonstra o nosso bom coração, demonstra a nossa fé sincera. Só um instante. Ou vai torar água. Por volta. Voltando. O que vimos nos versículos anteriores é bom e aceitável diante de Deus.
de Deus, como nós vimos aqui no versículo 3. Porque não só demonstra a nossa filiação divina através da nossa reverência, mas também a nossa reverência, nossa piedade para com Deus. Demonstra o nosso bom coração, nossa fé sincera e a nossa boa consciência, limpa de pecados. No versículo 4, nós vemos o desejo de Deus, que é que todos os homens sejam salvos e cheguem no conhecimento da verdade. Mas, antes da gente seguir, o que é esse conhecimento da verdade? Seria um amor de coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida? Também, mas tem Também. mais. A resposta é mais simples. Resumindo tudo, O evangelho? Não seria? Reconhecer Jesus Cristo como Salvador. Ok. Reconhecer que Ele é a verdade. Quando nós vemos lá em João 1:1, en arche en logos kai, no princípio era o verbo e o verbo era com Deus, nós vemos que Ele é a razão. Cristo é a razão, Ele é a verdade. Ele é a palavra personificada. E isso demonstra para nós que devemos nos apegar a isso, devemos levar isso como literalmente uma verdade no dia a dia. E apenas a verdade pode levar salvação ao homem. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse trecho? Pode falar, Davi. acho interessante que no começo, né, do capítulo 2, o Timóteo, né, Paulo fala para Timóteo que continue fazendo essas orações perante as pessoas, os homens, as autoridades, mas aí Cristo, né, Cristo diante de Cristo, o mais importante é que todos esses homens alcancem a verdade, alcancem, né, a salvação, o evangelho. Então, como prioridade da vida dele, que deve ter na nossa vida também a prioridade, é da gente se manter na verdade, no conhecimento da verdade, e assim espalhar esse conhecimento da verdade como é ordenado por Deus. Então, devemos fazer isso através das nossas atitudes e tudo mais, né? Como todos aqui já sabemos. Perfeito, obrigado, a visão. Mais alguém? Pode falar, Gui. Claro que era importante, ainda é, né, que eles conhecessem a verdade e parece um ensinamento até simples, mas o que estava acontecendo lá é que muitos estavam se desviando disso, né, e procurando fábulas, genealogias e tudo mais, coisas que só levavam a discussões, né? Então, Paulo instrui Timóteo aqui, olha, desejo que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, principalmente esses que estão aí brigando por causa dessas coisas bobas, que não leva a nada, né? Então, todos eles precisavam entender que a verdade de Cristo não se baseia se o meu ponto está certo, se o seu está certo, se baseia no que Cristo fala que é certo, não é. Né? Porque quando nós começamos a colocar opiniões e coisas que pensamos, isso nunca vai resultar em algo bom. Isso geralmente resulta em discussão mesmo, porque eu não concordo com você não concorda comigo, a gente briga e pronto. Né? Nada disso nos faz estar a serviço de Deus na fé. Muito pelo contrário, né? Fazemos um desserviço, assim. Nós fazemos ali nós andamos para trás, damos passos para trás quando nós fazemos isso. Então, igual, será que apoiar o impeachment é pecado? Meu amigo, isso aí é discussão que não leva a nada. Um pode falar que sim, outro pode falar que não, né? Sabe o que você faz, que a Bíblia fala para fazer? Ore pelas autoridades. E pronto. E se homens estão tomando decisões que só levam à destruição um do outro, faça a sua parte, que é demonstrar harmonia, demonstrar amor. Não incentive essas discussões. E se esses homens não estão levando a brigas, discussões, é porque eles não estão a servir de Deus na fé. Perfeito. Bom, mais alguém? Se não, vou pedir que alguém faça a leitura dos versículos 5 e 6, por favor. Eu posso ler. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus,
o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi testemunho dado em seu próprio tempo. Perfeito. Muito obrigado, Gui. No versículo 5, nós vemos mais características exclusivas de Deus. Nós vimos algumas lá no versículo 17 do capítulo 1. Além dele ser o Deus, que é o Rei eterno, imortal e invisível, ele, por meio da pessoa de Jesus, também é o único mediador entre nós e ele. Podem haver muitos que se nomeiam deuses ou senhores, mas, de fato, há apenas um Senhor e Rei de toda a criação. Só por meio dele somos reconciliados para termos vida. Apenas por meio de Jesus podemos alcançar as características que nos levam a ele. Apenas por meio dele a verdadeira doutrina veio existir. E somente Cristo poderia trazer a verdadeira doutrina. E alguém saberia me dizer por quê? Que ele é a verdadeira doutrina? É, mas não é. Muito boa resposta, mas... Porque ele não. era prometido, era o Messias. Ele cumpre a lei, né, no caso. É, mas não é. O contexto, guys. Ah, tá. Porque ele é o mais perfeito homem a servir de Deus na fé. Servir de Deus na fé? Talvez não, porque ele conhecia Deus, né? Então, a servir de Deus. De certa forma, ele tinha fé em Deus, de que ele não iria falhar em momento algum com ele. Isso é meio que inquestionável. Mas não somente isso. Somente ele poderia trazer a verdadeira doutrina, porque apenas ele tem o coração verdadeiramente puro. Apenas ele tem a consciência perfeita e completamente limpa, porque não há pecado nele. E a fé dele no Pai não é hipócrita. Ela não titubeia, ela está sempre firme. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse versículo? Versículo 5? Se não, seguimos no versículo 6 e nos lembramos que devemos testemunhar o sacrifício de Cristo. Nós devemos mostrar ao mundo porque temos um bom coração, porque temos uma boa consciência e porque a nossa fé é sincera. Quando falamos em testemunhar, a gente pensa em só chegar no seu vizinho e conversar. Está certo, claro. Você chegar no seu vizinho e conversar sobre Cristo é muito importante. É uma forma de você testemunhar. Ou falamos só sobre agir de uma maneira correta. E, ok, está certo também. Mas devemos levar além e enxergar o que se passava naquela época. Os cristãos eram perseguidos. Eram perseguidos fisicamente. E quando nós falamos sobre testemunhar, não falamos apenas sobre falar do evangelho para os outros, mas também estarmos dispostos a sofrermos perseguições físicas. E se for da vontade de Deus, até mesmo sermos martirizados para que a fé seja promovida. Porque nós temos, ou deveríamos ter, plena convicção da nossa filiação divina. E tendo essa certeza de convicção divina, nós deveríamos estar dispostos a sofrer por Cristo. E até mesmo sofrer como Cristo sofreu por nós. E isso nos leva a refletir. Quem está disposto a sofrer como Cristo sofreu por nós? Porque é o que é justo. O Guto falou muito bem ontem na aula, o justo seria que nós fôssemos pregados lá na cruz. Que nós sofrêssemos todos aqueles flagelos. Mas ele, por misericórdia, o fez no nosso lugar. Estaríamos dispostos a fazer isso para que a fé fosse propagada? É uma pergunta muito mais retórica, mas se alguém quiser responder, fica à vontade. Alguém quer fazer algum comentário sobre os versículos 5 e 6? Senão vamos seguir na leitura. Pode falar, Carol. Eu queria fazer um comentário a respeito disso, né? Porque a gente pega num contexto, uma época em que os cristãos eles eram perseguidos, né? Certo? Fisicamente. E hoje em dia, o contexto é um pouco diferente, pelo menos aqui no Brasil, né? E eu acho que a gente deveria, pelo menos, né? Aceitar os problemas que nós temos, né? Certo? E ao invés de
reclamar deles, né? A gente agradecer a Deus porque temos isso, porque temos aquilo, né? Certo? E continuar sempre a nossa caminhada, certo? Porque talvez isto ou outras coisas que nos desviem da fé, né? Sejam as coisas que nós precisamos enfrentar, né? No dia atual, para continuarmos o quê? Aceitando Cristo, né? Continuarmos a entender que é isso que Ele quer da gente, porque a Bíblia, ela fecha dentro desse contexto, né? Certo? De fazermos e servirmos do jeito que nós somos, né? Não para estancar, não estou falando para estancar no que nós somos, né? Sempre queremos nos melhorar, né? Mas nos aceitarmos e continuarmos a nos santificar. A gente tem que estar em constante mudança. A fé cristã, ela nunca estagna. Ela ou está numa crescente, uma constante crescente, ou está numa decrescente brutal. Ou você está crescendo ou você está morrendo. Não tem meio termo, infelizmente. Ou felizmente, né? Porque se tivesse meio termo, imagina quantos mornos não iam haver na fé. Enfim. Alguém lê, por gentileza, o versículo 7, por favor? Eu leio. Para isso fui designado mensageiro e apóstolo. Digo a verdade e não minto. Deus me fez mestre da fé e da verdade aos gentios. Muito obrigado, Madu. Assim como Paulo foi designado como pregador para os gentios, nós, nas nossas limitações, de acordo com as nossas limitações, devemos buscar cada vez mais pregar o evangelho para todos. Não é algo que era exclusivo a Paulo porque ele foi escolhido como apóstolo. Em Mateus 28, Cristo deixou um ensinamento muito claro para nós. Nós devemos ir e pregar o evangelho a toda criatura. E dessa maneira ele estará conosco até o final dos tempos. Mas, enfim, outro contexto. Nós devemos estar nesse constante serviço de Deus na fé. Assim como Paulo esteve. E devemos fazer isso de maneira piedosa, com extrema reverência a Deus, para que as pessoas de fato entendam o que nós estamos fazendo e por que nós estamos fazendo. Alguém quer fazer algum comentário? Se não, vamos seguir no versículo 8. Alguém faz a leitura, por favor. Posso? Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Perfeito, muito obrigado, Igor. Os homens devem estar sempre em oração. Devem estar sempre vigiando. Não só a si mesmos, mas no próximo capítulo nós vamos ver sobre bispos e diáconos e vemos que eles devem estar supervisionando o rebanho. Eles devem ser compassivos, eles devem ser pacientes e longânimos. Não devem demonstrar nenhum tipo de ira ou animosidade. Isso é, eles não devem alimentar nenhum tipo de discussão. Eles devem ser exemplares no serviço de Deus na fé. Se nós fizermos dessa maneira, nós estaremos demonstrando a verdadeira doutrina, que vem de um coração puro, uma boa consciência e uma fé sem hipocrisia. Nós estaremos comprovando que temos certeza da nossa filiação divina e nós estaremos demonstrando através da nossa piedade que nós temos essa certeza. Ou seja, nós estaremos provando por que servimos ao Pai. Alguém quer fazer algum comentário? Porque daqui pra frente é só polêmica. É uma polêmica. Vou pedir que alguém leia, então, do 9 até o 15, os últimos versículos aí do capítulo. Quero ler. Vamos lá. 9 até o 15. Que do mesmo modo as mulheres se atreviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranços ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem a profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprende em silêncio, com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine nem uso de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz a filhos, se permanecer com modéstia na fé,
no amor e na santificação. Perfeito, muito obrigado, Davi. Vamos tratar desse trecho como uma coisa só. Vamos falar do 9 ao 14 numa só, e depois a gente vai explicitar um pouco mais sobre o versículo 15. E por que que eu acho que fazer dessa maneira será melhor? Porque atualmente é muito polêmico isso. É um tópico muito polêmico, e isso se dá porque algumas pessoas deturparam completamente o significado da palavra de Deus e usaram para benefício próprio, fazendo atrocidades, assim, absurdas, né? A atrocidade absurda é até redundante, mas... E muitos disseram que fizeram isso baseados na palavra de Deus. Então eu acho importante a gente trabalhar nesse trecho para que a gente não invente nada, para que a gente não saia do que a palavra de Deus diz, tá bom? Iniciando pelo versículo 9, nós vemos que assim como os homens devem ser exemplos para todos ao seu redor, seja evitando discussões ou estando em constante oração, as mulheres devem ser exemplares. Elas não devem ser visadas pela sua aparência física, mas sim, principalmente pela sua aparência espiritual. Suas boas obras devem demonstrar sua espiritualidade e reverência a Deus. Os adornos de uma mulher cristã exemplar não estão necessariamente em suas joias ou nos seus cabelos adornados e tudo mais, porque isso há de monte no mundo. Está no diferencial. Os adornos de uma mulher cristã exemplar estão em como ela se porta diante da irmandade. E mais importante ainda, como ela se porta diante de Deus. Uma verdadeira cristã, ela busca, assim como qualquer cristão deveria buscar, ter um coração puro, uma boa consciência e uma fé sem hipocrisia, estando a serviço de Deus na fé e demonstrando piedade nesse serviço. Alguém quer fazer um comentário sobre o versículo 9 e 10? Sigamos então para os versículos 11 e 12, que são consideravelmente polêmicos hoje em dia. Alguns homens já utilizaram tão mal da palavra de Deus que levaram algumas pessoas a entenderem que a palavra de Deus é machista, que ela promove divisões, quando de fato a palavra de Deus não é. Ela só promove união. E nós vamos falar bastante, mas vamos falar um pouco, sobre esse texto. E se tiverem dúvidas, por favor, parem. Porque muitas falsas verdades estão sendo espalhadas utilizando esses textos. E é algo preocupante. Devemos estar vigilantes sobre isso. Começando pelo versículo 11, nós vemos que a mulher deve aprender em silêncio, com toda a submissão. E seguindo no versículo 12, vemos que elas não podem nem exercer a autoridade de homem. Elas devem estar em silêncio. Certamente, isso tudo é visando um coração puro, uma boa consciência e uma fé sem hipocrisia. Porém, se só jogarmos assim o contexto e não analisarmos esses versículos, corremos o risco de inventar coisas onde não existem. Acredito que outros vão poder falar melhor sobre esse trecho, mas por favor agreguem seus comentários e suas dúvidas, tá bom? Quando nós lemos esse texto, devemos lembrar que Paulo está exortando a respeito da adoração para os irmãos. Quando se trata da adoração na igreja como um todo, ou seja, na comunhão, na reunião da igreja, é necessário que a mulher seja quieta e submissa, porque isso exalta a verdadeira dignidade que há nela. E ela não deve tentar tomar o controle do que foi ordenado por Deus para os homens. Essa responsabilidade de liderança espiritual não cabe às mulheres, foi algo dado a Deus para os homens. Então aqui Paulo está dizendo que não permite que a mulher faça essas coisas. E encorajar isso quebra a ordem divina das ordenanças de Deus. E é ruim para ambos os lados. Se olharmos no nosso mundo religioso. Se olharmos no mundo religioso, nós vemos uma bagunça enorme por causa disso. Vemos brigas, discussões e divisões se tratando justamente disso, quando a palavra de Deus é clara. O apelo que Paulo faz nos versículos de 13 ao 15
São para deixar bem claro que essas ordens que Paulo está passando não são de interpretação pessoal, mas sim são parte do plano divino. Com a entrada de Paulo do pecado no mundo, Paulo relembra que Deus ordenou certas coisas que não devem ser quebrados. Antes de tudo, o homem foi criado anteriormente à mulher. E Adão não foi iludido pelo poder, mas a mulher foi enganada pela serpente e pecou, fazendo o homem pecar também. Para a gente concluir isso, e vermos como isso não visa nenhum tipo de discriminação ou divisão da igreja, vamos abrir lá em Gênesis, capítulo 3, versículos 16 e 17. Gênesis 3, 16 e 17. Vou fazer a leitura. Gênesis 3, 16 e 17. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E o homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu do fruto da árvore da qual ordenei que você não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Gostaria de dar ênfase no final do versículo 16, que está escrito: seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Devido ao pecado da humanidade, Deus determinou essas coisas dessa maneira. A mulher, que tem a tendência quase inata de querer tomar a liderança, terá que ser submissa. Ela teria que ser submissa uma vez que o pecado entrou no mundo. E o homem, que muitas vezes tem a tendência de ser omisso e covarde, precisaria tomar as rédeas da família e teria que guiá-la espiritualmente, de acordo com a vontade de Deus. Alguém quer fazer algum comentário? Tem alguma dúvida sobre esse trecho? Pode falar. Assim, se cada um faz o seu papel como deve, né, e não permitindo que as trocas existam, né, que às vezes é isso, né, o homem se torna omisso, né, e a mulher se vê obrigada a ocupar, né, já é uma tendência meio natural, né, mas ao mesmo tempo, né, o homem permitindo isso faz o quê? Inversões de papéis, certo? Tá? E quando há inversão de papel, que acontece dentro de um lar, né, é justamente o que não deve acontecer, certo? Não se há uma vida pacífica, né? As coisas são feitas de forma a não haver aquela parte de assim, olha, é assim, eu acho que, pelo menos aqui em casa, as coisas são discutidas, né, certo? Que vão ser feitas, certo? Mas, tudo que é decidido, né, eu acho que quem tem que assumir as consequências tem que ser o marido, né? Certo? Porque ele é o homem e ele assume aquilo que vai ser feito, tá? E aí você consegue, assim, uma vez eu vi uma aula sobre isso que eu achei bem interessante, né? A aula começa como ferramentas, né? Ferramentas diferentes, né? Certo? Cada uma tem o seu papel, tá? Um martelo e um serrote, tá? O martelo serve para pregar, o serrote serve para cortar, né? Se você inverte, um faz o serviço do outro, né? E quando a gente fica dentro do que a gente tem que fazer, do que a gente quer, certo? E entender também que dessa forma, se a gente consegue amar do fundo do nosso coração, como Deus quer a nossa esposa, né? Ela vai ficar feliz, certo? Em continuar fazendo o que ela tem que fazer dentro do lar. Agora, se a gente falha no nosso papel, tá? Enquanto homem, as coisas ficam difíceis, tá? Ela vai ter que fazer, às vezes, até coisas assim, ou até os dois papéis, sei lá. Há muita coisa ainda para se falar sobre isso. Mas o básico, né? É deixar cada um fazer a sua função, certo? E entender que esse realmente é, como você falou, Daniel, o plano de Deus, certo?
E sendo o plano de Deus, né, não tem o porquê, certo? A gente nem pensar em questionar. Perfeito, muito obrigado, Ciro. E isso linka direto com o versículo 15. No versículo 15, por fim, Paulo recomenda que as mulheres tenham filhos, permanecendo na fé, no amor e na santidade, com bom senso. Não é dúvida que a família é parte da vontade de Deus. E sendo parte da vontade de Deus, ela deve ser feita de acordo com os parâmetros estabelecidos por ele e de acordo com as vontades dele. A humanidade pode tentar e tenta constantemente inventar outros meios ou desculpas para fazerem de outras maneiras, de maneiras diferentes. Porém, apenas a vontade de Deus é definitiva e só a vontade dele pode levar todos à salvação. Alguém tem algum comentário a fazer sobre esse trecho um pouco polêmico? Eu sei que a Mary provavelmente vai comentar sobre isso no Mulher Cristã, porque é um tema relativamente polêmico, né? Então, Parei lá. sim, é seu lugar. Pode falar, Gui. Também algumas pessoas falam, né, que mas isso era falado por causa da cultura da época, que era muito machista, usam isso lá para Coríntios também, né, enfim. E realmente é verdade, a cultura era muito mais machista, mais opressora, e usavam muitas vezes, como vimos historicamente, até hoje usam as palavras de Deus para pisar nas mulheres e tudo mais, enfim. Mas o que Paulo coloca aqui não é uma questão cultural, não é uma questão, como você falou, de opinião, de achismo, é questão da ordem de Deus. Uhum. Né? Ele explica que está sendo assim porque primeiro pecou a mulher. Oxente, é claro. Né? Então, se talvez fosse ao contrário, talvez seria diferente, quem sabe? Né? Mas coloca-se essa observação é dessa forma, não por causa da cultura, que não vai ouvir as mulheres, não por causa do não sei o quê, por causa que a mulher pecou primeiro ponto. Não tem mais o que falar, acabou. A decisão de Deus parece foi pautada nessa ocasião da mulher ter pecado primeiro. Perfeito. E você citou lá 1 Coríntios, se eu não me engano, em 1 Coríntios fala que se ela tiver dúvidas, que ela tira em casa, tudo mais. E o sentido desses textos é que a mulher não deve tomar a frente nos trabalhos de Deus. Isso é uma obrigação do homem. E, enfim, a gente poderia se estender por horas e horas a fio falando sobre isso. E acredito que é um tema que pode ser melhor explicado de mulher para mulher. Uma mulher cristã mais madura, explicando para uma mulher mais nova. O conhecimento que eu posso dar é o conhecimento limitado do Daniel, 21 anos, calvo, e sem muitos argumentos para isso. Eu não tenho nem um terço do cabelo que a mulher mais careca tem, então... Bom, se ninguém tiver mais nenhum comentário, a Lele chegou pro amém, né? Ô, Vamos... Dani, Pode eu falar, quero fazer um desafio. pode falar, Terra. É o seguinte, eu não sei se você confia muito minha net, mas, por exemplo, eu tenho uma prima, conheço pessoas aí, né, que são mais adeptas do que ninguém, apesar de estarem na igreja, entendeu? São cristãs, e também tem aquelas pessoas que a gente quer converter, né, do nosso círculo social, que muitas vezes podem usar essas passagens mal interpretadas, né, para fazer algumas acusações, para, colocar em xeque ali, né? Então, tipo, se você estivesse tentando convencer alguém adepto ao feminismo que quer conhecer mais sobre Cristo, tipo, como você rebateria esses versículos, entendeu? Não sei se ficou claro o meu ponto. Aham. Só um momento, rapidinho. Mas é uma dúvida sincera, é uma dúvida sincera, inclusive não só pro Dani, mas aí para quem tiver. Não sei se vocês já passaram por isso. Certo. É um assunto muito extenso para ser debatido agora. Eu acredito que tem um pessoal que depois aqui vai caçar o que fazer, vai ter mais o que fazer, né? Mas, depois da aula, poderemos abordar sobre esse tópico. O que vocês acham? Todos de acordo? Quem quiser ficar aí. Porque aí seria um assunto extra-bíblico, bem dizer assim. Não se trataria tanto do texto, se trataria mais sobre outras visões e pensamentos. Perfeito? Se for assim,
Se ninguém tiver problema com isso, assim o faremos, tá bom? Vou pedir que um varão abençoado faça uma oração para nós, por favor. Posso orar? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, grande Jesus Senhor, Deus perfeito, Deus único, em Tua presença, ó Pai, agradecemos por mais este dia, ó Pai, por mais uma oportunidade, ó Pai, de podermos estarmos aqui, Pai, nesta noite, aprendendo sobre a Tua palavra. Agradecemos, ó Pai, por todas as bênçãos, ó Pai, pela proteção que o Senhor nos dá, pelas bênçãos que o Senhor nos concede, Pai, durante a vida, durante os momentos de nossas vidas. Agradecemos ao Pai pelo Daniel, Daniel e também a todos os professores que venham se dedicado e tenham tido essa disciplina para que eles possam dar essas aulas, Pai, essas boas aulas, e na qual estamos aprendendo muito e, graças ao Senhor, podemos, ó Pai, ter o privilégio de colocar em prática. Pedimos ao Pai que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos conduza, que o Senhor continue, Pai, nos protegendo, nos abençoando durante essas aulas, que cada vez mais pessoas possam entrar e assim elas possam tomar a decisão, ó Pai, de seguir o Teu Evangelho, o conhecimento da verdade, e sim nós possamos perseverar juntos, ó Pai, como um só corpo. Nos abençoe, nos proteja, nos conduza, nos dê o amor de sono, e é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos sempre. Amém. Amém. Pessoal,